No devocional de hoje eu quero falar acerca de 3 tipos de situações daqueles que são chamados para seguir Jesus. O texto se encontra em Lucas capítulo 9, versículos 57 ao 62. O primeiro tipo de situação é aquele que se oferece, mas não analisa as circunstâncias. O texto vai dizer assim: Senhor, te seguirei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. O primeiro tipo de situação, a pessoa pede para seguir a Jesus, porém ela não analisa as circunstâncias que estão por vir. Pois ao contrário do que muitos pensam, seguir a Jesus não é só coisas boas. O próprio Senhor Jesus vai responder que as raposas têm covis e as aves dos céus seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, o que Jesus estava querendo dizer é que ele não tinha uma estabilidade certa, ou seja, uma casa própria, um lugar fixo onde ele quisesse repousar. Até porque ele estava aqui de passagem. Todo aquele que viesse seguir a ele também deveria compreender isso. Algumas colocações apresentam que Jesus respondeu isso para Judas Iscariotes, pois de acordo com alguns estudiosos, Judas ele estava acostumado com esse tipo de coisas terrenas. Inclusive ele fazia parte de uma seita a qual é conhecida como os Zelotes, que vinha querer tomar para si de volta o reino dos judeus da mão dos romanos. Por isso esses devem analisar se vão conseguir ir até o fim com Jesus, conforme o próprio Jesus vai dizer que todo aquele que segue a ele deve analisar, assim como um homem analisa antes de construir uma torre, ou se antes de ir para a guerra conseguirá vencer os povos inimigos. O segundo tipo de situação é o que não está disposto a renunciar e ter que fazer sacrifícios. O versículo 59 vai dizer: E disse ao outro: Segue-me. Mas este lhe respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos ao enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Ao analisarmos essa resposta de Jesus, pode até parecer um pouco insensível da parte dele. Porém, o que na verdade aquele homem estava querendo dizer não era que seu pai havia morrido naquele momento, mas ele queria esperar até que seu pai morresse para que pudesse enterrá-lo e até então pudesse seguir Jesus. Mas Jesus estava dizendo para ele: deixe que os mortos sepultem seus mortos, os que espiritualmente mortos sepultassem os mortos fisicamente, que ele viesse seguir a Jesus. Isso nos mostra que para seguir a Cristo é necessário algumas renúncias radicais, assim como o profeta Jeremias, que não pôde se casar, ou como o profeta Ezequiel, que não pôde lamentar a morte de sua esposa. Em algumas vezes vamos ter que enfrentar renúncias radicais para seguir a Cristo. E quantos estão dispostos para poder fazer isso? Pois Jesus vai dizer em Lucas capítulo 14, versículo 27, A qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. E a terceira situação fala daqueles que estão presos aos prazeres deste mundo ou desfocados da missão. Pois Jesus vai dizer: Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixai-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ou seja, fala daquele que não consegue abrir mão de alguns prazeres ou priorizar o reino de Deus. Como Marta, que ao estar ali, ao invés de se sentar aos pés do Senhor, como sua irmã Maria, dando prioridade à sua palavra, ela ficou preocupada com outras coisas. Assim também, todo aquele que Jesus chama, é necessário que esteja pronto para dar prioridade à sua palavra e à sua presença. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar.